isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Veja, gente, para que um casal tenha filho, é preciso haver uma intimidade entre o homem e a mulher. Então, para que a graça e a fé produzam frutos, é preciso que elas estejam juntas. Tá? Então, você vai ter que trabalhar com a sua fé, com a graça. Ai, mas eu não estou entendendo ainda o que é. Sabe por quê? Isso não é matemática. Você tem que orar, porque você vai entender isso no seu espírito. De tanto orar em línguas, ficar ouvindo isso, trabalhando com isso, o Espírito Santo te revela e te dá aí entendimento na tua cabeça. Porque a graça é Jesus Cristo, você não entende? Pelo menos aqui com a cabeça. Então, graça é Jesus Cristo, que libera tudo para você. É chamado de graça, o próprio Deus fala que é graça. Imerecida. Ninguém merece, ele faz favores. Por isso que quando você vai orar, você tem que agradecer. Deus, que favor que o Senhor fez para mim, foi demais. Olha, você tem que ver o que Deus fez, o que Ele está fazendo. Você podia estar mesmo sem nada. Então, se você não começar com ação de graças também, você está frito, né? Tá? Então, se a graça e a fé estiverem juntas, eu vou ter frutos. Tipo, quem está andando na graça, obviamente está com a fé. Senão não anda na graça, ok? Tem proteção, a proteção de Deus vem daí. Para todas as áreas. Tá valendo? Isso é forte, hein? Deu para pegar isso? Você quer proteção na tua vida? Aliás, uma das maiores proteções que nós precisamos é para a vida espiritual, para o diabo não roubar e acabar com a nossa vida. Vida espiritual, eu estou falando. Isso é o máximo, não? Tá? Então, as nossas vidas precisam da graça e da fé. Jesus deixou, Ele conquistou isso para nós. Na cruz. Você tem que começar a falar isso quando você vai orar. Você não fala nada, né? O que você fala? Deus, preciso ir no mercado, o Senhor multiplica meu dinheiro. Deus, eu preciso comprar um carro novo, que esse aqui não dá, tá batendo biela, já vou vender. Deus, eu estou precisando ir de umas férias. Deus, eu preciso de uma esposa. Deus, eu preciso de um marido. Deus, aí, você só não precisa de Deus, né? Que oração fraca. Você não sabe nem orar. Porque quando você está com a graça, Ele começa a colocar coisas na sua vida. A fé com a graça. Por isso que quando você vai orar, você tem que começar a falar essas coisas que eu estou ensinando aqui. Então faz uma cola, escreve num papel, começa a ler, começa a falar. Então eu vou falar, ai Deus, como é que é mesmo? É isso aí, o Senhor me deu a tua graça quando eu nasci de novo. Pai, obrigado que eu nem merecia. Eu te agradeço, Jesus, porque eu nunca mereci, não mereço. Nunca vou merecer. É a tua graça, eu te louvo. Uai, você tem que começar a trabalhar com isso, para você ter o que você precisa. Tá valendo? Lá, Senhor, a tua graça, na tua graça eu fui curado. Eu não tenho mais essa doença. Você não precisa ver, você tem que crer. Para a sua fé entrar na graça e trazer a cura. Tá valendo? Olha que máximo. Você é um filho, uma filha preciosíssima de Deus. E anda como indigente. Mendigo, fazendo só o que dá na cabeça, nunca está satisfeito, porque foi exatamente isso que Adão e Eva receberam de Satanás. 1000 árvores, só não podia comer daquela uma lá, 1001. Insatisfação, aquilo era mais do que provisão, 1000 árvores. Digamos, né, gente? Só um exemplo. Mas é uma insatisfação
que quis, não, eu preciso pegar mais aquela. É isso. Você tem uma cadeira, você quer 10. Sabe? Você tem uma coisa, você não está satisfeito. Você fez uma, não está satisfeito. Tá valendo? Isso daí é falta de Jesus completamente. Completamente. Competição. Eu olho, aquela pessoa fez isso, eu falo, vou também. Aquela pessoa vai ter aquilo, eu vou também. Aquele eu tenho. Pessoa sem Deus. Tá valendo isso? Não sabe andar na graça. Isso é a alma. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Esse pecado, tudo isso é que ele trouxe para nós. Deu de bandeja para Satanás e nós recebemos como herança isso daí, tá? Então, nós precisamos entender o seguinte, esse negócio da graça. Porque quando nós nascemos da barriga da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, nós nascemos no pecado. Nós recebemos o pecado. Nós fomos forçados a receber. Não tínhamos chance. Quando você não tem chance de escolha, você é forçado, ou não? Todo ser humano, a partir daquele dia, nasceram em pecado, quando nasceram da mãe, sem escolha, sem chance de mudança. Trevas, pecado. Eu não me tornei pecadora porque eu pequei. Eu pequei porque eu sou pecadora de nascença. E você? Entende isso? Nascemos pecadores. Agora, não é para pecar. Vai ler Romanos 6. Para você entender que isso já foi feito no seu espírito. Para você dominar a sua carne para não pecar. Não andar em pecado. Então, nós não tínhamos escolha. Tá? Quando nós fomos salvos, Deus forçou o quê? Nada. Tá lembrado do dia que você... Eu não sei exatamente no calendário que dia que eu fui salva. Mas eu sei o dia que eu nasci. Da minha mãe. Mas eu não me lembro. Eu nasci e fui forçada com aquela natureza que eu vivi por anos e tudo mais. Mas o dia que eu nasci de novo, que eu fui tocada por esse Deus, eu me lembro muito bem, eu mudei, buf. Nunca mais eu fui a mesma pessoa. A vida se abriu para mim. Eu me lembro e tenho até hoje essa lembrança. Mas veja que quando eu nasci de novo, Deus não me forçou nada, Ele só me ofereceu a salvação. Veja a diferença do que é nascer forçado numa condição de pecado, que foi o que aconteceu, que Adão e Eva fez. Então, Deus me deu um dom quando eu nasci de novo. Porque a salvação é dom também. A graça é dom. A salvação é dom. Você tem que entender isso. Você vai trabalhar, vai estudar isso para você ser de Deus. Você tem que saber falar isso para você. Porque isso tem que estar muito claro dentro de você. Para você andar com Deus. Porque isso vai ser bom para a tua eternidade. Não estou falando que vai para o inferno. Mas você vai viver no céu, você vai ter que ficar numa escolinha lá no fundo, viu? Você não sabe nada? Tá melhor do que para o inferno, mas vai você ficar na escolinha, né? Nem vai ver Jesus, não vai ver. Porque nem conhece Ele, nem sabe. Não está fazendo nada aqui. Tá? Então, é o que o amor de Deus ofereceu para nós. O amor de Deus ofereceu o que para você? A salvação. Um dom. Então, Romanos 5. Porque se você não entender isso, você não vai entender graça nunca. Tá valendo? Então, tem muito para você fazer aqui com a Bíblia. Abre a Bíblia, fica folhando, não sabe nem o que vai. Vou ler isso. Você não sabe nada. Vai estudar. Estudar a palavra, gente. O que vocês ficam fazendo aí? Fica vendo internet, besteira, lá, tic, tic, tic. Fica lendo ainda aquelas porcarias. Romanos 5, versículo... Veja aqui, o 12. Vamos começar aqui. Ele vai explicar muito bem isso aqui. Há um contraste, né, do pecado com a salvação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, amém? Tá. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo,
Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Eles nem sabiam que eram pecadores. Mas aí Deus precisou dar a lei para mostrar que eles precisavam depender de Deus. Porque houve esse momento que eles não sabiam nem o que eles estavam fazendo aqui na terra. Era uma mercê do diabo mesmo. Então, Deus precisou dar a lei para eles entenderem que não era mais do jeito de Adão e Eva, que tiveram que se virar do jeito deles. Eles tinham que obedecer a Deus. Então, deu a lei. Só que eles viram que eles não conseguiam. Com a lei você não consegue obedecer a Deus, com a lei você não anda com Deus, com a lei você anda só no pecado. E o pecado traz a morte. Então, no versículo 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Viu? Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mesmo quem não pecava, que fez o que Adão fez, mas nasceu pecador. Ponto, é isso que ele está dizendo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Um homem só resolveu o problema de muitos, da humanidade, quem quiser, porque ele é o dom. Ele falou aqui, gente, é Jesus. Você viu o que está escrito aqui? Muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. O dom da graça de um só homem. Jesus é a graça, é o dom. Amém? Amém. Foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E agora, entendeu? Sim. Um só pecou, cometeu o pecado e foi para a humanidade inteira. Agora, um só, com a graça, recebeu todos os pecados, todas as ofensas. E trouxe a salvação. Aí que está o contraste, a diferença. Por que eu tenho que saber quem é Jesus Cristo? E tenho que amá-lo. E ele tem que ser evidenciado na minha vida. Eu não preciso ficar falando de Jesus. Eu tenho que viver Jesus. E ele está com você. Ele faz tudo acontecer de bom na tua vida. Embora o diabo venha todos os dias trazer ataque. Mas você vence todos os dias o diabo, tá? Então, muitas ofensas causou uma condenação. Uma condenação para que nós fôssemos justificados. Muitas ofensas, porque foi o mundo inteiro. Causou a condenação para que fôssemos justificados. Justificado o quê? A morte de Cristo Jesus, o sangue. Então você tem que saber o que é justificação, você foi perdoado. Quando você vai orar, você tem que saber, eu fui justificada. Vai falando, gente, o que vocês oram? Eu vou lá ficar atrás da porta escutando. Falar, tá errado, não é assim. Vamos aprender direito. Mas eu estou fazendo isso aqui. O problema é que você não vai fazer, né? Este é o problema. Você não quer. O que você quer? Coração duro, pelo amor de Deus. Vou trazer mais ensino sobre o coração duro. Isso não é coisa boa. Então, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Vida, vida, vida. Diga vida. Vida. Agora. Não é para você viver isso lá no céu, lá já é mesmo, acabou. Lá é a glória, mas para começar aqui, olha que Deus bom. Não é para eu ficar na mão do diabo aqui, não tendo nada, sofrendo, camelando. Na mão do diabo. Ai, estou cansada. Jesus falou, você está cansado? Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei.
Aprenda comigo, que o meu jugo é leve. Eu sou manso e humilde. Jesus falou isso, vinde a mim. Você está indo para quem? Para o diabo? Para ficar mais cansado ainda? Ficar pior ainda a tua vida? Se distraindo aí no mundo? Ah, faz favor, vai. Hein? Está caindo a ficha. Recebeu a abundância da graça, a abundância. Vida em abundância com a graça que está no teu espírito. Que tipo de vida você está levando? Hein? Então faz uma gravação e depois você vai ver. E veja o que a Bíblia descreve de vida em abundância. Que eu até já trouxe outro dia aqui. Para ver se bate. Nossa, não está não. Então você está longe. Deus não pode fazer nada na sua vida desse jeito. E ele diz, em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então Jesus é a justiça, Jesus é a graça. Ei, amém. Já achamos duas coisas aqui. Jesus é o amor, porque já falou aí. Está tudo no teu espírito, porque ele é a vida que habita no seu espírito. O tabernáculo de Deus agora é o seu espírito, você não sabe disso? Está escrito. 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Da justiça veio a graça sobre todos os homens que creem em Jesus Cristo. Valeu? Você não foi justificado? Que Deus perdoou os seus pecados? E você foi salvo? Desta justificação veio a graça, que é o próprio Jesus que está no seu coração. Está valendo isso? Ah, recebi uma graça. Ei, para com isso. Você nem entende o que é graça. Está na hora de entender o que é graça. E parar de falar que você recebeu uma graça. Não é assim? Recebeu uma graça. Não, você está abençoado. A graça já. Você recebeu a graça o dia que você foi salvo, meu amigo. É isso aí que está escrito, tá? Então, nós fomos forçados, quando Adão pecou, a vivermos no pecado, sem solução, sem saída e eternamente no inferno. Mas Deus, por amor, ele veio e recebeu todos os pecados, foi condenado com os nossos pecados e nos justificou morrendo na cruz, derramando o seu sangue. Foi sepultado, depois ele ressuscitou e subiu aos céus. E nos deu a vida dele, é graça. Para nós termos uma vida de abundância. Não vida de diabo. O diabo é pobre, o diabo é mascarado. O diabo é horroroso, ladrão, ele não presta. Ele só tem doença, ele é maligno, ele é triste, ele é ódio, ele é só nojeira. Ladrão e tudo mais. Não, nós somos libertos disso, em Cristo Jesus. Levanta, tu que dormes, e desperta-te em Cristo Jesus, diz Efésios. Vamos lá, igreja, acorda. Está na hora de você reinar com Cristo Jesus aqui na terra. O céu já está tudo reinado, está ótimo. Você já saiu desse corpo e dessa alma que não está redimida. Nem esse corpo. Mas quando você for para lá, você vai ter um corpo glorioso. Vai ter a redenção da tua alma, pronto, completo, não acabou, diabo, tchau, 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 para sempre. Mas agora você tem que lutar com isso, com o que Deus te deu, com a vida em abundância. Você tem que exigir de você mesmo a vida em abundância que está dentro de você. Valeu isso? Mas você tem que orar em língua, estudar essas coisas aqui que vai te ajudar, tá? Então, esse dom, gente, de salvação que Jesus pagou para nós, pode ser aceito ou rejeitado. Está cheio de gente que rejeita, né? E está cheio, se a pessoa rejeita a salvação, ela não tem a graça. Porque a graça veio com a salvação. Então, o Senhor nos ofereceu esse dom da salvação. Tá?
Então, nós precisamos entender de como que essa graça vai operar, a fé opera dentro da graça. Já vimos que a graça veio antes, quando nós somos salvos. É o que nós acabamos de ler aqui. Fomos justificados e recebemos a graça que nos trouxe vida. Então, a graça é vida. Vida é tudo, não é não? Tudo que você precisa. Paz, alegria, força, provisão, equilíbrio emocional, saúde física, etc. Né? Bem-estar e tudo mais, tá? Então, a graça não foi dada para você ter uma fé suficiente. É bom entender isso. Porque a fé trabalha com a graça. Mas a graça não foi dada para você ter uma fé suficiente. Para aí, então, com essa fé, você vai receber a graça. Tudo errado, isso não é nada, isso é um bolo, né? Já fez uma miscelânea com essa conversa. Mas é isso que eles fazem, que nem eles entendem, quem está ensinando essas doutrinas. Porque está inventando com a cabeça, não sabe nem explicar. Porque o Espírito Santo já explicou bem claro. Está bem aqui, está revelado. Que eu fui salva, justificada, eu recebi a graça. Que me trouxe vida em abundância. Em Cristo Jesus. Está escrito aqui. Hã? Valeu? Então, não tem que eu ter uma fé para eu... Porque daí que eu vou ter a graça. Deus me deu a graça antes da fé. Então, eu não preciso ter fé para... A graça já está lá, minha gente. Não é mais lógico isso? Então, o Espírito Santo põe a coisa clara para nós. Agora, veja Efésios 2, versículo 8. Vamos lá. Mas eu amo a palavra de Deus e pronto. Cada dia eu descubro mais esse tesouro. Esse tesouro aqui gente, não tem fim. Quanto mais você abre esse tesouro, mais ele tem mais coisas ainda, maravilhosas. Então, nós vamos ver aqui Efésios, capítulo 2. E nós vamos ver o versículo 8. Olha, peraí. Porque pela graça sois salvos, amém? Mediante a fé. Então, porque aquela doutrina que existe aí, a graça já salvou tudo. Não, senhor. A graça Deus te ofereceu a salvação. E você aceitou porque você creu, teve fé. Então é isso que ele está dizendo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que veio primeiro? A graça, porque a salvação veio pela graça. Valeu? A salvação veio pela graça. A graça veio primeiro. A graça é o próprio Deus. Jesus Cristo. Tá valendo? Amém. Olha o que ele fez por você. E você fica andando com a tua cabeça com conversinha de doutrina errada, que a pessoa nem sabe que jeito que é abençoado. Você já tem o que você precisa. Passa momentos a sós com Deus, adorando. Põe uma música legal. Fica lá e vai entrando naquele lugar com Deus. Vai meditando nestas coisas. Deus vai se apresentar para você. E pode orar em línguas, fazer um mix, línguas, adoração, falando que Deus é. Fica um tempo, tá? Dia de folga, pega uma manhã, fica fazendo isso, uma tarde. Ou madrugada, a hora que você quiser, ué. Principalmente quem não dorme. Quem não dorme fica adorando, orando. Fica vendo filme a noite inteira. O que você quer? Você vai se enchendo de demônios. Cada vez mais. Depois não sabe o que está com medo, né? É isso aí. Então, gente, a graça é um dom de Deus. E não veio de nós. A graça é um dom de Deus porque é o próprio Deus. Então, 1 Timóteo 1 agora. Vamos lá. 1 Timóteo 1. Paulo, hein? Paulo sabia tudo, hein, gente? Valeu aqueles 3 anos na Arábia, hein? Juntou tudo que ele sabia da lei, que ele era doutor da lei, fariseu de fariseu, aluno de Gamaliel, e era o candidato para substituir Gamaliel no futuro, sabia tudo. Se encontrou com Jesus, ensinou tudo para nós. 1 Timóteo capítulo 1, vamos ver o versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus com a fé e o amor
que há em Cristo Jesus. Então a graça vem primeiro e a fé recebe o que a graça provê. Você vai ter que trabalhar com a sua fé, meus queridos, para você receber o que você já tem no seu espírito. Está no seu espírito. Mas a fé, ela só age com a palavra, hein? Você tem que trabalhar com a palavra. É assim que você trabalha com a tua fé. Porque a graça já está liberada, meus irmãos. Está no espírito. Nasci de novo. Você nasceu de novo. Você aceitou Jesus, está aí. Tá? Aí tem gente, não, você precisa de ver, não, olha, você tem que ver o que eu estou fazendo. Eu levanto tal horas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro desse jeito, eu confesso palavra, eu já li todos os livros da Bíblia, eu vou ler de novo, eu estou lendo mais, eu estou fazendo, olha, eu estou até cansada, mas eu estou cansada. Mas sabe uma coisa, eu até já fiquei desanimada, porque também não estou vendo retorno, nem recebi nada ainda. Isso se chama obras. Essa reza tua aí chama obra, sabia? Isso é reza. Isso não é comunhão com Deus. Não é o que Adão e Eva faziam lá no Jardim do Éden. E nem o que Jesus fazia no monte todas as noites em comunhão com Deus. Ele, como homem, ele ia lá, entrava no espírito e ficava com Deus, né? Para ele fortalecer o homem dele. Descer e fazer tudo no dia seguinte. Tá? Vocês estão me acompanhando? Está valendo alguma coisa? Então isso chama obra. E quem está nas obras está no legalismo. Lei. Tem que fazer uma coisa para Deus fazer outra para você. É luta de braço. Eu tenho que ganhar e Deus vai fazer. Deus vai agir. Eu vou ficar aqui até Deus agir. Mas você está em comunhão mesmo com Ele? Ou você está forçando Deus? É diferente. Porque quando Deus aparece, Ele resolve na hora. Então, se você está ficando lá de verdade para Ele aparecer, Ele vai aparecer uma hora. Agora, se é só coisa da tua boca, da tua cabeça, Ele não vai aparecer. Por isso que você tem que se entrosar com a palavra, para não ser obras. Porque obras, gente, é exaustivo, não funciona. Não resolve, obra não resolve. Você já tentou, não resolveu nada, você não viu o resultado. As pessoas ficam cansadas, elas vão embora. Ficam mudando de igreja para igreja, para ver qual que funciona. Não é a igreja que funciona. Igreja não é Jesus. Você tem que ir atrás da doutrina certa e fazer. As pessoas ficam frustradas, elas querem mudança. Porque a alma é isso, não recebeu, não vai receber também. Então entenda, não é a igreja que salva não, viu? É a sua comunhão com Deus. E não vai funcionar nenhuma obra. É preciso ter a graça de Deus com a fé. Você está entendendo isso? Vai atrás disso, porque a graça de Deus está tudo lá. Você tem que, a hora que você for orar, Senhor, o Senhor está aqui, eu tenho a tua graça, eu tenho tudo que eu preciso. Aí você fala o que você precisa. Eu tenho já isso já existe em mim. Por isso eu te louvo que eu recebo. Você está entrando numa comunhão com Deus. Você está acionando a sua fé dentro do que é verdade. A palavra é o máximo, né? Isso é máximo. Não, mas quem não sabe fazer, quem não faz isso, não sabe falar. Porque isso não é teoria, meus amigos. Isso é vida. É aí que o pessoal errou, né? Querer tirar cópia do livro do pastor David, vender escondido, eles nem praticam. Como é que eles vão ensinar para os outros isso? Vender um livro por R$400? Vá, tenha dó, vai. E depois, se você faz um cambalacho desse, R$400 não dá para nada, né, gente? Hein? Fazer um mercadinho bem ralo, né? Ainda mais comprar carne, né? Então tem que comprar a broba, né? Ô, gente, é besteira. Não adianta você querer ganhar sua vida com a sua força. O Senhor, o nosso Deus, nos deu vida em abundância. Ele falou, para de viver com o diabo. Ele vem fazer isso tudo, mas eu te dou vida em abundância.
A minha graça está em você, aprende isso, tenha relacionamento com Deus. O que Jesus representa para você? Não na tua cabeça, no teu espírito. Se você se deleita nele a hora que você vai orar, eu consigo ficar com ele o dia inteiro, eu nunca me canso. Agora, se você está com a tua cabeça, ai, gente, que coisa chata, vamos fazer outra coisa? Eu faço meu serviço bem rápido para ficar com ele. Ele preenche a vida, ele equilibra você. Ele te sustenta, ele te liberta, ele te cura, ele traz provisão para todas as suas áreas. E ele diz o que é para você fazer. Você não faz o que cansa você com as suas obras. Pessoa, está cheio de pastor, líder de igreja, em clínicas de recuperação mental. No mundo inteiro, sabia? Aqui no Brasil está assim também. O pastor ficou muito cansado. Ele ficou ficou com depressão. Ei, credo, depressão é demoníaco, é demônio. Depressão, a pessoa não quer viver mais, fecha as cortinas, janela, não toma banho, deita, quase nem come e fica lá. É diabo isso. Como que um líder da igreja fica com isso? Quer se meter, fazer uma coisa que não está no espírito. Aí que é o pecado. A pessoa começa a absorver tudo que é trevas. Não descansa na presença de Deus. Jesus falou, eu te dou o meu descanso. Mas é preciso batalhar. Peraí, descansa ou batalha? É as duas coisas. Descansar quer dizer, você não vai fazer obra nenhuma. Você vai batalhar para você andar nisso, conquistando o que o diabo já roubou de você. Tá valendo? Olha que máximo, gente. A Bíblia, a palavra, é maravilhoso isso aqui. Então, tem que ter um equilíbrio entre a graça e a fé. É equilíbrio. Deus te dá equilíbrio, Ele não te desequilibra, não. O mundo é desequilibrado completamente. Quem não está andando na palavra de Deus é desequilibrado. Não tem equilíbrio. Porque uma hora é lá, outra hora é lá, né? Uma hora está tudo feliz. Tudo feliz. O que aconteceu, não sei o que foi. Um pingo d'água. No outro dia, está caído. Isso é vida, gente. Isso é falta de Jesus. Falta da graça liberada, tá? Então, é sempre Deus que começa a obra, mas nós é que respondemos ao que Ele fez. Vê se você entende isso. Ele que começa a bênção. Mas como? Já está no teu espírito. Agora, você é que responde a isso. O que você quer da tua vida? Eu quero isso. E o que você está fazendo? Não está fazendo nada, está fazendo errado. Ih, a pessoa fica morrendo de ódio que eu falo isso. Ué, mas está na obra, meu bem. Vai não, fica tentando obra, você não vai conseguir mesmo. Porque Deus não aparece na obra. A obra era da lei e acabou. Agora, Ele está no seu espírito. É isso aí, tá? Ele vai fazer primeiro a parte dele. Ele faz primeiro. A parte dele ele já fez. O que foi? Me justificou, né? Ele me justificou, morrendo no meu lugar, perdoou os meus pecados, me lavou com seu sangue. E depois ele me deu a sua graça. No seu amor, ele me deu a sua graça com a vida em abundância. No meu espírito. Então ele fez a primeira parte, ele já fez. Agora você responde ao que ele fez. Ah, eu quero um carro, porque eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Tá bom. Então tá aqui o carro, tá aqui, ó, na porta da tua casa. Aqui tá a chave, mas eu não sei guiar. Eu tenho medo, eu não vou guiar, não sei. O carro tá lá embolorado. Furou os pneus, tá lá uma lacra velha. Nunca foi usado. Assim é a vida de quem não sabe andar com o que Deus já fez. Tudo velho, podre, caindo nos pedaços. Tá valendo? Dá para entender? Você que tem que se virar. Você quer mais? Tenha mais Deus. Ele vai te pôr num lugar onde você nunca imaginou, nem pensou e nunca viu. Só coisa boa, porque Deus é Deus. Só vai melhorar a sua vida. E Deus é tão glorioso que quando Ele abençoa uma pessoa, a bênção de Deus é abundante e ela cobre outras pessoas.
outras situações, porque ele é assim, ué. Você andar com gente abençoada, você pega aquelas bênçãos, que não são suas, é da outra pessoa, mas pega. E não é bom isso? É só vantagem. Vai andar com o diabo pra você ver o que você pega. Ai, que dor. Ai, eu tô mal. Gente, eu tô doente, eu preciso ir no médico. Então, onde você anda? Com quem que você anda? O que você faz? É isso aí. É bem isso aí, sabia? Depois não sabe o que é as desgraças que estão acontecendo. Não tem proteção, né? Fica pegando as coisas ruins dos outros. Então, vamos ver agora Romanos 10, 17. Que todos já sabem, mas é daí que vem a fé. E é bom você se esmerar mais nesta parte. Romanos 10. (10, 17). Nós já estamos acabando, vou acabar na hora certa, hein? Glória a Deus. Gente, vocês estão gostando? Eu amo. Ai, mas eu queria tanto dar mais assim para vocês, mas é o que eu tenho, gente. Mas é porque é tão grande isso dentro de mim, que é sério mesmo, eu queria poder enfiar isso dentro de você. Porque isso muda a vida, isso amplia o horizonte. Isso, gente, é tão maravilhoso. Você sai dessa órbita podre, sem solução, vida amargurada, sei lá, coisa ruim. Deus está presente. Não adianta que o diabo não tem chance nessa vida de quem anda na graça. Ele não tem chance. Porque eu que dou chance para ele, se eu não estou na graça. Eu combato com ele, eu meto a boca. É isso aí. Eu conheço a palavra, o tanto de palavra que eu conheço é o suficiente para eu mandar embora. Mas cada dia eu aprendo mais. Então, Romanos 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, ouvir. Tem tradução que é assim. E a pregação pela palavra de Cristo. Quer dizer, a fé vem pelo ouvir, 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 ouvir. Ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus. Entendeu isso ainda? É assim que você vai ter fé. Você fica escutando conversa fiada dos outros. Você tem fé naquilo. E eu não fico escutando. Quando eu escuto, eu... Sabe a faca tramontina? Pim! Eu vou andar com esse troço. Quando a pessoa fizer, eu ligo aqui na hora. Pim! Vão parando. Isso é mentira do diabo. Fica com você, essas mentiras para mim não. Não vem falar isso para mim porque é mentira. Você gosta de escutar mentira? Se você está sabendo de uma verdade? Não, então, nem eu. Muito menos. Principalmente da parte de Deus. Está valendo? Então, a fé vem por ouvir. Então, quer dizer que é a palavra de Cristo Jesus que traz fé, porque senão você não tem fé coisa nenhuma. Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, você não tem fé. Você não pode acionar a graça. Você não pode pegar o que você precisa que está dentro do teu espírito. É tão mais simples, pensa. Fica nessa. Se envolve nisso, você vai ver, é só glória de Deus na sua vida. Nossa, Ele te ama demais. Os favores que Ele faz. O amor dEle por você, Ele se aproximando. Se Deus vem... Ah, meu Deus, não tem nada melhor que isso. Nem ser humano, nem pessoa que você gerou, nem ninguém pode fazer isso por você. Quando eles... Ah, meu Deus, é por isso que você é dele. Quem não recebe isso não é dele, não. É da carne, é da alma. Fica fazendo obra própria. Mas, gente, no Antigo Testamento, a fé deles estava na lei. Não tinha como eles terem fé na palavra, porque a palavra é espírito, Jesus falou, e vida. Então, por isso que eles não tinham fé. Eles tinham que fazer as obras. Valeu? Então, Gálatas 3, versículo 12. Estão entendendo o que é graça? Amém. Gente, não, olha, é uma coisa maravilhosa, é um presente. Então, Gálatas 3,
Vamos ver aqui. Gálatas 3. Nós vamos ver o versículo. Deixa eu me ver. Versículo 12. Olha só aqui. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, que é a palavra de Deus, por eles viverá. Então a lei não é fé e também não traz fé. E o que me traz fé? A mensagem de Cristo Jesus. O evangelho, a palavra. Tá valendo? Que é isso que traz fé. E você tem que orar muito em línguas e estudar essas coisas que eu estou falando. Você tem que ler todo dia. Ler todo dia. Eu já li tanto Efésios. Você pensou que já falou que já leu tanto, mas não crê em nada. Não se vê retorno, nada. É uma coisa que não foi entregue verdadeiramente a Deus. Uma coisa carnal. Mas você tem que fazer até isso virar espírito. Você tem que ficar em cima dessa palavra até ela virar espírito. Porque ela é letra aqui. Por isso que Paulo falou, letra mata. Mas o espírito vivifica. A religião que não tem revelação da palavra de Deus, que fica só na letra, fazendo uma doutrina da cabeça disso daqui, mata. Porque você não tem resposta de oração. Anda no pecado. Uma vez que isso vira espírito, essa palavra é vida. Você tem comunhão com Deus. Então você tem que ficar com isso, até isso convencer você a palavra. E você crer, e você não arreda. E você sabe discernir qualquer som. Como que é o que o maestro da orquestra sinfônica faz? Um lá fez... Puxa, mas que ouvido esse cara tem? Lógico, ele foi treinado, estudou, ficou com isso. Por isso que ele é o maestro da orquestra sinfônica. Ele comanda todos aqueles instrumentos, todos. O cara sabe se está tudo certo ou não. E aí se um fizer... Você tem esta condição no espírito de saber se a pregação do evangelho é a verdade, é espírito ou se é doutrina demoníaca de homens. Eu estou ouvindo agora, eu estou fazendo isso. Você sabe se é certo ou errado? Está resolvendo a tua vida? Você está praticando? Então pensa nisso, não perca tempo. A vida passa muito rápido, para de perder tempo. Vai atrás do que é certo, pega a Bíblia, ora em línguas, estuda. Esses ensinos ajudam você a meditar e a ter revelação da palavra de Deus. Para você ter completa convicção do que Deus diz, tá? Porque quando você entende o que a palavra diz, é aí que está a fé, acabou. Enquanto você não entende, você não está com fé nenhuma. Isso aqui é isso, então eu não posso fazer isso. Isso aqui é aquilo. Eu entendi. Então, ótimo, você já está crescendo na fé. O gráfico já está mudando, porque antes era assim, né? Agora já está indo, você já está entendendo, tanto ouvir. E vai orando em línguas, porque é o Espírito Santo que ajuda, tá? Então, para você receber essa graça, você tem que chegar nesse lugar que você entendeu exatamente o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, morrendo, sendo sepultado e depois a ressurreição dele. O que isso tudo tem a ver na sua vida? O que representa? Não é só salvação. O que isso representa na sua vida? Quando você entender tudo isso daqui, o que ele fez, então você vai entender que ele ofereceu para você a graça dele. Aí é que você vai entender que ele ofereceu a graça e você vai receber. Por isso que as pessoas não recebem, porque não entendem. Estão achando que outras pessoas estão favorecendo, fazendo coisa boa, mas não entende por quê, como que é, nem sabe. Fica atrás de coisa de homens. Não é o certo. Para você receber a graça, você tem que entender a mensagem.
E você não entende porque isso não é com a cabeça. Isso é no espírito. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ouvir os ensinos. Para você entender. Que o Espírito Santo te faz entender. Quando você entende é porque ele revelou. Então ele traz para você o entendimento. Então você vai entender que Jesus ofereceu a graça para você. Olha que demais. Aí a fé recebe com facilidade, gente. Sabe assim, abrir a geladeira, pegar aquela água gelada. Pegar tudo que está de bom dentro da geladeira, você pega. Você tem acesso. Você pega tudo que de bom. Mas você tem que estar em comunhão com Ele. Tá bom, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, mas lá é trabalho, não é envolvimento de vida. Você tem que... Mas você não se aparta disso enquanto você não se une com Ele. Porque você fica meio que aqui, mas a sua vida é lá, no trabalho, e tudo que aquilo é de trevas, a sua vida não pode. Lá é só o seu trabalho, mas a sua vida é essa. É isso que você tem que fazer. Então você vai entender como que anda com esse Jesus, vai receber com facilidade tudo o que Ele fez por você. Em nome de Jesus. Então, gente, este é o oferecimento do próprio Deus para a humanidade, oferecendo o seu Filho Jesus. Isso é o Natal. É a graça de Deus. Pensa nisso, queridos. A graça de Deus é o Natal. Agora você entende? Nós fomos salvos. O pessoal celebra aquela coisa de Natal, que ninguém está nem amando ninguém não está nem nada com nada, é só coisa carnal, coisa aparente. Sendo que agora é bom você meditar nisso. Você participa do Natal, mas o seu coração tem que estar firme nele, no que ele é, o que ele representa para você. Ele é o dom da graça, Jesus, que se ofereceu para você. Então receba e viva isso. Natal todos os dias. Mas existe um dia para todo mundo ver se lembra que existe Jesus oferecendo essa maravilha de vida para aqueles que aceitam. Por isso eu já quero desde agora desejar a todos vocês, meus irmãos que estão aqui presentes, os que estão pela internet, já um Feliz Natal, que vai ser a semana que vem, no meio da semana, e que você saiba agradecer esse Jesus, tudo o que Ele fez por você e o quanto Ele te ama e te deu, que é só você usufruir se você receber a graça. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Glória a Deus, estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por todas essas pessoas, Pai, que estão agora aqui com os seus pedidos, com os seus nomes, com estas intenções que nós estamos aqui para te apresentar. Em nome de Jesus. É através da minha imposição de mãos, Pai, a tua unção sendo liberada que está na minha vida, para que todos sejam abençoados e eles todos tenham resposta para esses problemas, para estas petições que nós estamos te apresentando, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo a ação do diabo nestas situações e, Senhor, confesso agora a bênção para esses problemas que vão deixar de existir. Eu digo em nome de Jesus, é em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que você está agindo. Por isso nós te louvamos, te agradecemos por todos esses pedidos que estão aqui, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu te agradeço por as suas bênçãos estarem aqui, fluindo na vida de todos, por esses pedidos que eles têm apresentado a você cada dia. Pai, você ouviu, isso já está abençoado. Eu repreendo a ação do diabo agora nestas situações e todas essas áreas sendo agora transformadas, agora com as bênçãos, os milagres, com as respostas que Deus está liberando para cada situação dessas. Eu oro em nome de Jesus para os que estão em casa, recebendo a mesma coisa. Pai, eu agradeço os anjos que estão sendo liberados, enviados para todos os lares, todas as famílias aqui, para ver paz,
para que seja dissipada as trevas dessas famílias, destas casas, desses lares, em nome de Jesus. Eu oro pela proteção de todos os lares, de todos que estão aqui, aonde cada um mora, o bairro, a cidade, o estado, o país, onde cada um está, que seja protegido, abençoado, em nome de Jesus. Senhor, que esse Natal seja bênçãos para todos, aqueles que têm o coração ferido, machucado por qualquer situação difícil que alguém passou, perdeu alguém da família. Senhor, eu oro agora para ver paz, para ver, Senhor, o seu amor fluindo nesses corações, suas bênçãos agindo, para que eles recebam o seu consolo, as suas bênçãos e vivam com a tua força, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, eu oro agora para esse local onde nós estamos congregando, a sua proteção, a sua graça aqui para nós, meu Pai. Nós te louvamos, Senhor, pelos anjos que o Senhor manda aqui para estar conosco, para nos proteger. Senhor, a provisão desse local que você nos mantém aqui, para que isso vá aonde você quiser, atinja aonde for, o local que for. Nós te agradecemos pela segurança. Oramos por esse Alphaville, oramos, Senhor, por esse bairro aqui do centro comercial, que haja paz dentro desse centro comercial, que mais igrejas tenham aqui, pessoas sejam salvas aqui e salvas, que encontrem Jesus. Nós oramos pelos perdidos das nossas famílias, dos nossos amigos, Pai, para que eles aceitem Jesus, para que eles tenham um encontro com Jesus e eles sejam salvos, em nome de Jesus. Manda operários para essa gente, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te louvamos pela nossa congregação aqui, pelos irmãos que congregam conosco, que todos sejam abençoados, Pai, agora e sempre, no precioso nome de Jesus. Por isso agora nós, como os teus filhos, Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem juntos, amém. Aleluia, glória a Deus. E até amanhã, que o culto vai ser de poder, como sempre, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. E agora nós vamos então confraternizar um lanche, todos que estão aqui presentes, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado pela presença de vocês, de coração. Eu estou agradecida de ver vocês aqui louvando a Deus, amém? Glória a Jesus, amém.